Olá, sou o Rodrigo Cardoso, criador do programa Ultrapassando Limites e te convido aqui para hoje refletir a respeito do poder da duplicação no mundo dos negócios. Seja no mundo dos negócios ou seja mesmo no mundo financeiro, você tem ideia do poder exponencial que tem a duplicação? Você imagina como seria se você tivesse uma aplicação que você colocasse o dinheiro a 100% de rendimento? O que eu quero dizer com isso? Como assim, Rodrigo, 100%? Quem não quer, né? Mas se você pegasse ali alguns centavos e colocasse a 100% de rendimento, eu vou te contar para você ter uma ideia do poder disso. Olha só, imagina o seguinte, uma lagoa aonde você coloca um pedacinho de papel. No dia seguinte você duplica esse papel. A ideia é cobrir a lagoa, tá? Com papel. Não sei se papel foi o melhor exemplo da metáfora aqui, mas o que a gente poderia usar? Uma madeira que boia? Alguma coisa assim. Enfim, o fato é que talvez você consiga perceber onde eu quero chegar. No dia seguinte você duplica novamente. No outro dia você duplica. Então percebe, aquele pedacinho pequenininho duplicado ficou o dobro. Depois aquele dobro duplicado ficou 4 vezes mais. Aquelas 4 vezes mais duplicado, entenda, ficou 8 vezes mais, depois 16 vezes mais. O fato é que quando esse papel tomar a metade da lagoa, a superfície dela, quanto tempo mais você precisa para encher a lagoa inteira? Mais um dia. Se você tivesse um papel que duplicasse 100% o tamanho dele dia após dia, talvez você pudesse levar meses para encher a metade dessa lagoa. Mas você levaria apenas mais um dia para completar a outra metade. Esse é o poder da duplicação. E por que eu estou te falando isso? Porque no mundo financeiro, um bom investimento vai te dar esse resultado a longo prazo. Mas e no mundo dos negócios? Eu não conheço nada tão poderoso para duplicar no mundo dos negócios como o projeto de franquia. Só que olha só que interessante, a franquia ela é um projeto que duplica sim, só que costuma ser caro, o investimento costuma ser muito alto para você abrir uma franquia. Mas existem outros tipos de franquia que eu chamo de personal franchising ou franquia pessoal. O que é a franquia pessoal? Nada mais é do que uma oportunidade, por exemplo, que você deve conhecer ou já ouviu falar, do multinível, mercado de vendas direta ou marketing de rede. Durante muitos anos existiu muito preconceito em relação ao marketing de rede ou multinível, até por causa de como os profissionais eram treinados ou mesmo as empresas que estavam por trás. Mas hoje está cada vez mais consolidado. Hoje você tem aí o Robert Kiyosaki falando a respeito do multinível como uma das maiores oportunidades de crescimento, duplicação e tornar uma pessoa multimilionária independente de onde ela veio. Robert Chiniachik também cita a respeito do poder do multinível. E eu vou ter uma oportunidade de estar aqui entrevistando um dos maiores nomes do multinível no Brasil. Na verdade, ele nem é do Brasil, ele é do Equador e ele está no Brasil ensinando os profissionais do multinível a levarem suas vendas, seus negócios para um novo patamar. E por que o multinível é tão poderoso? Qual o poder da duplicação? Eu me lembro, eu já atuei no mercado multinível, no comecinho da minha carreira, lá naquela época que eu estava com o Joubert, que eu fazia cursos de leitura dinâmica e memorização. Eu fui distribuidor de um projeto de multinível de uma empresa, por questões éticas, eu não vou citar o nome aqui, mas o fato é que eu fui numa convenção no Maracanã. Maracanã, metade do Maracanã lotado, e naquele dia eu tive uma oportunidade visual de ver o poder da duplicação. O cara que trouxe aquele negócio para o Brasil, ele acendeu uma vela, lá já estava escuro, imagina o seguinte, final de tarde, já estava escuro, ele acendeu uma vela, aí ele pegou essa vela e passou o fogo dessa vela para a pessoa do lado, que tinha sido a primeira brasileira que ele contactou aqui no nosso país. E essa brasileira acendeu a vela dos primos dela, que acendeu a vela dos amigos, e aí essa vela foi acendendo e eu lá na arquibancada, assistindo aquela cena. E aí o fogo foi saindo de um lado, desceu do palco, e ele pegou ali o pessoal do ambiente VIP, e esse fogo começou a se espalhar. Perceba, é incrível, que no começo a chama de uma para outra foi muito devagarzinho. E é isso que as pessoas do multinível sentem. No começo é um a um, é tijolinho por tijolinho para construir o grande castelo. Mas quando aquela chama pegou o ambiente VIP e um começou a passar para o outro, você visualmente conseguia perceber
aquela chama das velas se espalhando, e de repente chegou na base da arquibancada e dali a pouquinho 50 mil pessoas estavam com as velas acesas. Foi uma coisa incrível. Eu lembro que começou a tocar Imagine de John Lennon e aí, gente, teve um Ola, sabe Ola? Só que não foi o Ola igual de estádio de futebol, foi o Ola com o fogo da vela, um dos momentos mais emocionantes que eu vi. E aquilo ficou marcado para mim e naquele momento eu entendi o poder da duplicação.